Olá pessoal, boa tarde. Hoje, nesta proposta de comunicação oral no Congresso Nacional de Ensino, Aprendizagem de Língua, Linguística e Literaturas e também da Jornada de Letras do IFSP, iremos apresentar a comunicação oral intitulada A Representação da Mulher, Mãe, em Zaita Esqueceu de Guardar os Brinquedos, de Conceição Evaristo. A nossa apresentação é composta por mim, Rian Lucas da Silva, Cristina Rotier Duarte e Girlene Marques Formiga. Nós partimos do entendimento de que a autorrepresentação de grupos marginalizados no cenário da literatura brasileira foi marcada há muito tempo por exclusões. Isso a da Castanher, né, que estuda literatura contemporânea, é uma professora já renomada aí nessa vertente, da UNB inclusive, trabalha com essas questões de literatura contemporânea e destaca em vários dos seus artigos o fato de que o fazer literário foi marcado por exclusões. E aí é necessário que representações do mundo social sejam presentes na literatura. E isso a partir de legitimação de textos que advêm de grupos sociais diversos, né, a partir de diversos olhares. Então, a partir desse entendimento, nós acreditamos que a literatura pode, para além dessa posição de combate, assumir também, como defende Silva e Formiga 2022, um caráter de resistência, né, diante dessas problemáticas contemporâneas. Um dos objetivos, né, na verdade, o objetivo geral da nossa proposta é tomar o texto, o conto, intitulado Zaita Esqueceu de Guardar os Brinquedos. É um conto que se insere na coletânea intitulada Olhos d'Água, bastante conhecida, né, da Conceição Evaristo. E a nossa proposta inicial é analisar a figura de Benícia, né, que é a personagem secundária e mãe das gêmeas Zaita e Naíta, com o objetivo de compreender de que modo essa mulher, né, essa mulher mãe, inserida em um contexto de violência múltipla e de desigualdade, tem a sua construção representada no texto literário. Para o desenvolvimento do texto, a gente parte de uma pesquisa qualitativa de cunho bibliográfico, pautada em alguns autores, como Duarte, Trovalim Amaral, Santana, Sartre e Dal Castanher. A autorrepresentação, como eu já falei para vocês, a Regina Dal Castanher vai falar muito sobre isso, reconhece essa necessidade de democratizar aqueles que ainda são excluídos do fazer literário. E isso dificulta, né, a viabilização de uma diversidade de vozes que precisam existir no campo literário, que na verdade já existem, só que precisam ser escancaradas, né? A gente precisa deixar essas pessoas às amostras, às claras, a fim de que se construa representações de um mundo social. E esses textos produzidos por esses escritores vão dar essa garantia de inclusão e de legitimação de grupos sociais diversos. Ao estudar a literatura da Conceição Evaristo, Duarte nos diz que a ficção da Evaristo se alimenta do mundo real, ao mesmo tempo que reflete e reinterpreta de forma intensa e sintética. Então, os contos da Conceição Evaristo, ao trazerem essa expressão do novo paradigma, trazem dentro e fora desse espaço marginalizado uma obra que é contaminada pela angústia, né, que é testemunha da banalização do mal, da morte, da opressão de classe, de gênero e de etnia, e que é, por fim, uma espécie de porta-voz da esperança de novos tempos. Então, essa literatura assumidamente negra, ao mesmo tempo, se assume como um projeto político e social, como um testemunho e uma ficção que se inscreve de forma definitiva na literatura nacional. Inclusive, recentemente, a autora ganhou mais um prêmio, né? Ao analisar o conto, a gente vê isso já na parte das análises. Ao analisar o texto literário, nós identificamos a representação da mãe. O primeiro momento que ela surge é na página 71, na primeira página, quando a narradora fala: não poderia falar com a mãe. Sabia no que daria a reclamação. A mãe ficaria com raiva e bateria nas duas. Depois rasgaria todas as outras figurinhas, acabando de vez com a coleção. Então esse é o primeiro momento em que a mãe surge, que logo em seguida já surge um primeiro ideal de representação, que é de uma mulher procriadora, aquela mulher que possuía aí na estrutura familiar, embora criasse as suas filhas e os seus filhos sozinha, uma enorme quantidade de filhos, né? Então a mãe de Zaita estava cansada. A gente vê esse cansaço lidado não somente em virtude do trabalho que ela realizava, mas sobretudo em virtude da própria maternidade. E aí já foge desse ideal. A Badinter vai destacar muito esse mito, né, do amor materno, de que todas as mulheres são felizes na maternidade. E não é sempre isso que ocorre. Então a mãe de Zaita estava cansada. Tinha 34 anos e 4 filhos. Os mais velhos já estavam homens. O primeiro estava no exército, queria seguir carreira. O segundo também.
As meninas vieram muito tempo depois, quando Benícia pensava que nem engravidaria mais. Então, mais uma gravidez aí por acaso, né? Algo que não foi esperado pela personagem mãe. Outra representação que a gente vê é a representação dessa mãe que agride, isso a gente não pode desconsiderar, nem romantizar a agressão que ela pratica com seus filhos, e ao mesmo tempo uma mulher que silencia. Então Zaita olhou os brinquedos largados no chão e se lembrou da recomendação da mãe. Ela ficava brava quando isso acontecia, batia nas meninas, reclamava do barraco pequeno, da vida pobre, dos filhos, principalmente do segundo. E é justamente esse segundo que vai gerar todo o conflito no texto. É esse segundo que vai trabalhar com porte de armas, com tráfico de drogas, por exemplo. Então, essa mãe que agride as próprias filhas, que não consegue suportar o peso da própria desigualdade a que está submetida, e aí, numa espécie de trazer essa raiva à tona, acaba por descontar nas próprias filhas. E aí um dia Zaita viu o irmão, o segundo, tem os olhos aflitos. Notou ainda quando ele pegou uma arma debaixo da poltrona em que dormia e saiu apressado de casa. Assim que a mãe chegou, Zaita perguntou-lhe por que o irmão estava tão aflito e se a arma era de verdade. A mãe chamou a outra menina e perguntou se ela tinha visto alguma coisa. Não, Naita não tinha visto nada. Benícia recomendou então um silêncio, que não perguntassem nada ao irmão. Zaita percebeu que a voz da mãe tremia um pouco. Então a gente vê ao mesmo tempo uma mãe que agride as filhas, uma mãe que silencia diante desse fato, mas silencia sobretudo em virtude do medo do que esse segundo filho dela poderia provocar na vida delas, né? Já que ele trabalhava com o tráfico de drogas e o contexto é extremamente desigual em que eles estão imersos no conto, né? Em virtude de ser uma favela em que eles vivem, rodeados de tráfico de drogas, de tiroteios, o conto vai falar muito bem disso. Outra representação encontrada em torno da mãe foi a mulher-mãe, mantenedora do lar. Aqui é a mãe quem mantém todo o lar, a gente não vê a estrutura patriarcal sendo mantida, o homem nem como um mero acessório que ajuda essa mulher, não se encontra presente no texto essa discussão. Então, na página 73, vai dizer que a mãe ainda arrumava os poucos mantimentos no velho armário de madeira. Zaida teve medo de olhar para ela, saiu sem a mãe perceber. É aqui que vai gerar também outro conflito, né? Que é o momento em que a irmã sai de casa sem que a mãe perceba e que infelizmente vai gerar o final trágico. E aí a mãe de Zaita guardou rapidamente os poucos mantimentos. Teve a sensação de ter perdido algum dinheiro no supermercado. Impossível. Levara metade do salário e não conseguia comprar quase nada. Mais uma vez essa questão da desigualdade, né? Dessa pobreza material a qual a mãe está submetida. E a mãe é sempre cansada, né? Mas tinha de aumentar o ganho e arranjar trabalho para os finais de semana. É uma mulher que trabalha e que sempre pensa em trabalhar mais para garantir o básico à vida dos seus filhos, que seria aí a sobrevivência. Então, o Sartre vai dizer que cumprir o papel masculino de provedor não se configura de fato um problema para a mulher, que já é acostumada a trabalhar, sobretudo quando em precisão, que é o que a gente vê no conto. Nesse contexto de precisão, ou seja, nesse contexto de necessidade, a mãe se vê obrigada cada vez mais a manter esse lar. A Santana também vai nos dizer que mesmo a mulher passando a desempenhar funções antes pertencentes só aos homens, isso não aniquilou as diferenças entre ambos, pois a caracterização da chefia familiar feminina manifesta ainda uma discriminação, haja vista que é denominada apenas quando a família conta com a figura masculina, como se a família mantida por mulheres fosse defeito, ao passo que na situação inversa, essa terminologia não é usada de forma discriminatória. Aqui apenas a mulher é apontada como essa manetedora do lar, ela quem dá a sustentação e que garante o básico na vida desses filhos. E isso custa caro, né? Isso custa cansaço, isso custa dor, isso custa o sofrimento dessa mulher negra. É, um outro excerto que a gente poderia destacar é essa mulher sempre preocupada com os filhos, né? E ainda nesse viés da manutenção do lar. O primeiro filho nunca pedia dinheiro, mas ela sabia que ele precisava. E sem que o segundo soubesse, ela colocava uns trocadilhos debaixo do travesseiro. Havia também o aluguel, as taxas de água e de luz. Havia ainda a irmã com os filhos pequenos e com o homem, que ganhava tão pouco. Então essa mulher sempre preocupada em manter essa distribuição econômica de renda entre a sua vida, né, a própria vida que ela tem com as filhas e inclusive com a própria irmã, que a gente vê essa preocupação dela com a própria irmã. A gente vê o viés aí no final, né, em virtude do final trágico que o conto nos apresenta, que eu vou tentar não dar um spoiler, fica aí até a deixa para uma posterior leitura após essa apresentação, nós recomendamos isso. A gente vê o viés da mãe preocupada, é impossível ela não se preocupar com isso, né? A mãe de Zaita, às vezes, chegava a pensar que o segundo filho tinha razão,
vinha vontade de aceitar o dinheiro que ele oferecia sempre, mas não queria compactuar com a escolha dele. Orgulhosamente não aceitava que ele contribuísse com nada em casa. Estava, porém, chegando à conclusão de que o trabalho como o dela não resolvia nada. Mas o que fazer? Se parasse, a fome viria mais rápida e voraz ainda. Benícia, ao dar por falta das meninas, interrompeu os pensamentos. Não ouvia as vozes das duas há algum tempo. Deviam estar metidas em alguma arte. Sentiu certo temor, veio andando aflita na cozinha e tropeçou nos brinquedos esparramados no chão. A preocupação anterior se transformou em raiva. Que merda! Todos os dias tinha que falar a mesma coisa. Onde as duas haviam se metido? Por que tinham deixado tudo espalhado? Apanhou a boneca negra, a mais bonitinha, a que só faltava um braço, e arrancou o outro, depois a cabeça e as pernas. Então, essa mulher extremamente enraivecida ao notar que essas meninas não haviam, desta vez, seguido a recomendação de brincar apenas dentro de casa. E aí, em poucos minutos, a boneca estava destruída, cabelos arrancados e olhos vazados. A outra menina, Naíta, que estava no barraco do lado, escutando os berros da mãe, voltou aflita. Foi recebida com tapas e safanões. Então, esse contexto da violência, né, dessa mulher que se vê preocupada o tempo inteiro com a realidade em que vive, essa mulher que sofre, que sente dor o tempo inteiro em virtude dessa desigualdade social, em virtude do contexto em que ela está imersa, faz com que ela, em ataques impulsivos de raiva, desconte a própria sensação, o próprio sentimento nas próprias filhas. Isso não pode deixar de ser considerado, né, para que a gente não corra o risco de romantizar a questão da violência contra crianças. E durante todo esse contexto, Trovalim Amaral nos diz que a miséria esteve sempre à espreita dessa família e desenhou nessa família uma espécie de um encadeamento de violências. Essas personagens são destituídas de direitos, elas foram abandonadas à própria sorte e flutuam à deriva na sociedade. No microsoma da casa e da favela, Benício e o filho traficante são concomitantemente agentes e vítimas da violência. Por sofrerem um desamparo social e político, devolvem a agressão aos familiares, aos grupos envolvidos com o tráfico e à sociedade como um todo. Por fim, a gente conclui que a narrativa de Conceição ultrapassa essas fronteiras de ficção e de realidade, porque ela consegue esmiuçar essa cruel realidade ainda vivenciada por mulheres em situações de violências diversas e de grupos inferiorizados ao longo da nossa história. O conto também escancara, a partir dessa análise da mãe, o modo cruel pelo qual mulheres mães ainda sofrem cotidianamente para conseguir garantir o básico na vida de seus filhos, a sobrevivência, sobretudo em situações de mãe solo, né, que criam seus filhos sem depender e sem necessidade de uma ajuda do marido, por exemplo, nesse ideal de família patriarcal. E nesses contextos que ainda insistem em relegar sujeitos negros à escória e à não existência. Aqui estão algumas das nossas referências após a publicação do texto completo nos anais. Aos interessados, obviamente, vocês poderão conferir o texto na íntegra. No mais é isso, nós agradecemos e nos dispusemos a responder algumas dúvidas, se existirem. Muito obrigado.